Boa noite a todos. Boa noite aos internautas que nos acompanham. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Bom, dando prosseguimento ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, hoje falaremos um pouco sobre o capítulo 23, cujo título é Fascinação. Só para que a gente possa contextualizar a continuidade do nosso estudo, vamos lembrar que o narrador nos traz, ou a narrativa nos traz, né, a presença dos trabalhos que aconteciam na Casa Espírita, sob a coordenação do André Luiz, do Hilário e de Aulus, né, junto a alguns trabalhadores da casa e aqueles que recebiam assistência. Uma dessas duas senhoras, que há a descrição, uma delas nós vimos o caso a semana passada, que foi o caso sobre o animismo. Lembram? Muito bem. E aí hoje a gente continua então, dentro daquele mesmo contexto, e o texto nos diz o seguinte: levantara-se a dama de esquisita maneira e, rodopiando sobre os calcanhares, qual se um motor lhe acionasse os nervos, caiu em convulsões, inspirando piedade. Jazia sob o império de impassíveis entidades da sombra, sofrendo, contudo, mais fortemente a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. Olha a importância dessa expressão. Que a atuação de uma delas, que, ao enlaçá-la, parecia interessada em aniquilar-lhe a existência. A infortunada senhora, quase que uivando, à semelhança de loba ferida, gritava a debater-se no piso da sala, sob o olhar consternado de Raul, que exorava a bondade divina em silêncio. Raul era o encarnado dirigente que coordenava as atividades daquela noite. Coleando pelo chão, adquiria animalesco aspecto, não obstante sob a guarda generosa de sentinelas da casa. Então havia toda uma proteção, né? Aulus e o irmão Clementino, usando avançados recursos magnéticos, interferiram no deplorável duelo, constrangendo o obsessor a desvencilhar-se, de certo modo, da enferma que continuou, ainda assim dominada por ele, a estreita distância. Havia uma dominação, né? Após reerguer-se a doente, auxiliando-a a sentar-se, rente ao marido, nosso instrutor deu-se pressa em explicar-nos o que estava acontecendo. É um problema complexo de fascinação. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança. No ímpeto de ódio com que se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Então havia um controle mental ali, né? Não fosse o concurso fraternal que veio recolher neste santuário de prece, em transes como este seria vítima integral da licantropia deformante. Então aquele aspecto de loba, os sons que ela emitia lembravam esse processo conhecido como licantropia. Muitos espíritos pervertidos no crime, abusam dos poderes da inteligência,
fazendo pesar tigrina crueldade sobre quantos ainda sintonizam com eles pelos débitos do passado. Então ele traz a gênese desta manifestação, deste contexto, trazendo as origens lá no passado, ou relatando que as origens se encontram lá no passado, numa outra encarnação. A semelhantes vampiros, devemos muitos quadros dolorosos da patologia mental nos manicômios. Então há casos semelhantes, né, e ele descreve, muitas vezes não compreendidos pela ciência terrena e muito menos por aqueles ditos não conhecedores em relação à doutrina espírita, e que muitas vezes essas pessoas acabam sendo institucionalizadas em hospitais ou manicômios, né, como se utilizava essa expressão anteriormente, em que numerosos pacientes sob intensiva ação hipnótica imitam costumes, posições e atitudes de animais diversos. Ao passo que a doente gemia de estranho modo, amparada pelo esposo e por Raul, que se esmerava no auxílio, Hilário, espantado, indagou: tão doloroso fenômeno é comum? E o orientador explica: muito generalizado nos processos expiatórios em que os espíritos acumpliciados na delinquência descambam para a esfera vibratória dos brutos. Esclareceu nosso orientador, coadjuvando em benefício da enferma, cujo cérebro prosseguia governado pelo insensível perseguidor como brinquedo em mãos de criança. Veja que o controle sobre aquela senhora era tão intenso, né, de que ele coloca aqui a semelhança de um brinquedo na mão da criança. Quer dizer, havia toda uma constrição importante sobre essa senhora. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Quer dizer, se ela está manifestando ali algo tão importante, que lhe traz tanto sofrimento, que a coloca em um quadro de convulsão, não seria prudente, então, talvez evitar aquele processo? E aí o Aulus coloca: calma, Hilário, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica, sobre os seus porquês, né? E os paraquês também. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade, na sintonia, na faixa vibratória, né? Recordemos o ensinamento de nosso Divino Mestre. Não basta arrancar o joio, é preciso saber até que ponto a raiz dele se entranha no solo com a raiz do trigo, para que não venhamos a esmagar um e outro. Não há dor sem razão. Atendamos assim à lei da cooperação, sem o propósito de nos anteciparmos à justiça divina. Veja como Deus é misericordioso e bondoso e mais, justo, né? E aqui também nos faz refletir sobre a questão da lei de ação e reação e do livre-arbítrio, né? Veja que realmente naquele momento era um quadro bastante delicado em que aquela senhora se encontrava, porém não era por acaso, assim como não é por acaso muitas das nossas vivências de dor, né, dos quadros mais importantes do ponto de vista da obsessão, né? Mas há um detalhe importante que ele nos coloca, de que todo o processo obsessivo há uma reciprocidade, tem um porquê e tem uma sintonia, né? E obviamente muitas vezes o tempo para a restauração desse quadro, para o refazimento,
o processo de melhoramento, na verdade, demanda tempo. Imaginem vocês um processo doloroso, muitas vezes de muitos anos, décadas, séculos ou milênios, né? Tudo isso há uma necessidade de um tempo. E, obviamente, há uma necessidade de esclarecimento, de autoevangelização e de trabalhar, por exemplo, sentimentos como o perdão. Lembrando que em alguns slides atrás, né, ele traz a questão de um aspecto ou de um sentimento baseado na vingança, na raiva, não é isso? E, obviamente, muitas vezes sempre cabe a cooperação, né? Cabe o auxílio, para que a gente possa minimizar, mas o processo de compreensão e de resolução, muitas vezes, desse quadro obsessivo, é o tempo, e depende de cada um, né? Pois tudo se baseia na justiça divina. Raul, sob o controle do mentor da casa, tentava sossegar o agitado comunicante, recordando-lhe as vantagens do perdão e incutindo-lhe a conveniência da humildade e da prece. Veja que Raul, ele é o exemplo, né, do orientador, né, ou pelo menos o modelo de orientador mais adequado. Ele não se precipita, ele procura fazer o trabalho dele, procurando orientar, esclarecer, trazer a importância de se trabalhar alguns sentimentos, a importância da prece, né? Ele não tem nenhuma postura de julgamento, né? Interessante isso. Aflito, como não querendo perder o fio da lição, meu colega beirou-se de nosso orientador e alegou: todavia, para colaborar em favor desses irmãos em desespero, será suficiente o concurso verbalista? Né? Será suficiente apenas esclarecer, orientar? Né? Será que só isso seria o suficiente? E ele responde: não lhes estendemos simplesmente palavras, mas acima de tudo o nosso sentimento, que é o sentimento de amor, né? O sentimento e o desejo de que haja um esclarecimento, que ele se sinta tocado, que o espírito em questão, o ser, se sinta tocado no seu íntimo por aquele sentimento de vibração positiva, de amor. Porque esse sentimento, ele vibra no ser e que, mesmo temporariamente, nós não vendo, não enxergando o seu desdobramento a curto prazo, mas sempre é uma semente jogada naquele espírito que sofre, que se angustia, que teme, que se desespera, que guarda raiva, que se sente angustiado, enfim. Então, toda frase articulada com amor é uma projeção de nós mesmos. E aí vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para a nossa vida cotidiana. Será que estamos projetando frases articuladas com amor? Em tempos de eleição está difícil, né? Portanto, se é incontestável a nossa impossibilidade de oferecer-lhes a libertação prematura, estamos doando em favor deles a nossa boa vontade, através do verbo nascido de nossos corações, igualmente necessitados de plena redenção com Cristo. Então veja, todos nós somos necessitados dessa misericórdia do Pai, da misericórdia e do perdão do nosso próximo. Não estamos tão evoluídos assim, né? Somos ainda carentes da prática do amor e da caridade. Trazemos de milênios e milênios as nossas angústias, os nossos traumas, as nossas vivências, muitas vezes percorridas no caminho do mal.
E num tom demasiado significativo, Aulus acrescentou: analisando o pretérito, ao qual todos nos ligamos, através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca, uns ajudando os outros. Não seria lícito guardarmos a pretensão de lavrar sentenças definitivas pró ou contra ninguém. Não julgueis para não serdes julgados. Não é isso que o Cristo nos ensinou? Porque na posição em que ainda nos achamos, todos possuímos contas maiores ou menores a liquidar. Para o cuidado fraterno de que dava testemunho, a doente e o perseguidor mereciam igual carinho. Igual carinho. Aplicou passes de desobstrução à garganta da enferma, daquela senhora, e em breves instantes o verdugo, ou obsessor, começou a falar através dela, numa algaravia, ou algaravia, cujo sentido literal não conseguimos perceber. Entretanto, pela onda de pensamento que lhe caracterizava a manifestação, sabíamos que a ira se lhe extravasava do ser. Observando então a enferma completamente transfigurada e assinalando-nos a muda interrogação, Aulus se deteve por alguns minutos a auscultar o cérebro do comunicante e o da médium, como a sondar-lhes o mundo íntimo, e em seguida voltou para junto de nós. E aí Aulus comentando: tentei alguma penetração no passado a fim de algo saber, respondeu o orientador entristecido. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura vai já em pouco mais de 1 milênio. 1 milênio, gente. Dá para pensar nisso? Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, se fez cruel estrangulador. Era legionário de Hugo, o poderoso duque da Proveriça, no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanho-lhe as terríveis reminiscências, lembranças, reporta-se ao saque de que participou na época a que nos referimos. Então houve a participação em um assalto, para satisfazer a mulher que não lhe correspondeu ao devotamento, e teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Tem o coração como um vaso transbordante de fel. Veja que situação extremamente delicada, né? E aí André Luiz dizendo: restaurando a atenção no estudo que nos cabia fazer, lembrei a questão do idioma. Achávamos-nos no Brasil, e a obsidiada ensaiava frases num dialeto já morto. Por que motivo então não assimilava o pensamento, por que motivo não assimilava o pensamento da entidade a empolgar-lhe o cérebro em ondas insofreáveis, transformando-o em palavras do português corrente, qual acontecer em numerosos processos de intercâmbio sob nossa observação? Quer dizer, por que não havia comunicação em português? Né? Essa é a pergunta. Já que eles estavam no Brasil, né? E aí ele nos relata, né? Estamos à frente de um caso de mediunidade poliglota ou xenoglossia, explicou o assistente. Aí eu fui buscar lá no livro dos médiuns, no item 191, e a definição que Kardec coloca de xenoglossia é os que têm a faculdade de falar ou escrever
em línguas que lhes são desconhecidas, e destaca que esses casos são muito raros. Para aqueles que também queiram ter um maior esclarecimento sobre obsessões, fascinação e subjugação e a diferença disso, nós encontramos também no capítulo 23, no livro dos médiuns, referências sobre esses assuntos. E aí ele continua: o filtro mediúnico e a entidade que se utiliza dele acham-se tão intensamente afinados, em sintonia entre si, que a passividade do instrumento ela é absoluta. Ou seja, ela não estava conseguindo se controlar ou ter o domínio ali de suas forças inicialmente, sob o império da vontade do Espírito, que o comanda de modo positivo, a maneira como ele quer. O obsessor, por mais estranho pareça, jaz ainda enredado nos hábitos porque pautava a sua existência há séculos, e em se exprimindo pela médium, usa modos e frases que lhe foram típicos. Então veja, havia uma senhora encarnada no Brasil que estava dentro de uma casa espírita e que de uma hora para e que a partir de um determinado momento ela passa a ter um comportamento, uma expressão à semelhança de uma loba, processo esse caracterizado por licantropia, tem um forte processo obsessivo por trás desse processo, né? E que a partir de um determinado momento, sob assistência espiritual, a partir de passes magnéticos, houve a possibilidade de que esse espírito se comunicasse através dela, e através de um dialeto que ninguém conhecia, que sob a orientação e avaliação dos mentores ou dualos, observou-se que tratava-se de uma língua muito antiga, né? Bom, continuando, isso, entretanto, objetou Hilário, é atribuível, então ele faz uma pergunta, né, ao Aulus. Então, isso, entretanto, é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia mais completa? O problema é de sintonia, informou o assistente. Contudo, se a doente não lhe houvesse partilhado da experiência terrestre, não houvesse partilhado a existência terrestre juntamente com o espírito comunicante, como legítima associada de seu destino, poderia o comunicante externar-se no dialeto com que se caracteriza? Quer dizer, se ela não tivesse vivenciado naquele tempo o mesmo contexto, a mesma vivência com ele, ela poderia retransmitir essa comunicação do espírito ali? E aí ele responde: positivamente não, esclareceu Aulus. Em todos os casos de xenoglossia, que são raros, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados, elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo, ou seja, que compartilharam da experiência ou daquela época, ou daquele contexto sociocultural, né? Quando um médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, no plano espiritual, isso é Aulus falando, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância, que o encarnado ali, né, ele de uma hora para outra, ele tivesse algum aprendizado, né, ali naquele momento, né? Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada e retida no arquivo da sua memória, na memória espiritual, né? Cujos centros o companheiro desencarnado consegue manobrar. Então há uma manipulação
em relação aos centros, né, aos arquivos da memória, e aí ele consegue fazer a comunicação. Hilário fez o gesto indagador do aprendiz e insistiu. Podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médium, sem o pretérito de que dá testemunho, a entidade não se exprimiria por ela nenhuma expressão cultural diferente da que lhe é própria. E ele fala, sim, sem dúvida alguma. Em mediunidade há também o problema da sintonia no tempo, né? Ou seja, aquelas vivências, as experiências que o ser agora encarnado também teve no passado. E aí ele faz uma comparação bastante interessante nesse caso, né? E de olhar vago acentuou: o fato sob nossas vistas pode ser de certo modo comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, à flor da terra, guardam a serventia e o encanto que lhes são peculiares, né? Contudo, somente as águas profundas encerram o tesouro educado ou inculto das enormes forças latentes. Quer dizer, aquilo que a pessoa traz dentro de si, aquilo que está no seu íntimo, né? Gravado em si. E que podem ser convenientemente utilizadas quando aquelas são trazidas à superfície. Quer dizer, tem coisas que conseguem ser manifestadas, no caso em questão, porque ela trazia, né, experiências, trazia também um comprometimento com aquele espírito há milênios, né? E isso aconteceu em decorrência dessa vivência, dentro desse contexto. Conjugando o nosso esforço, separamos de alguma sorte o algoz da vítima, conquanto, segundo o apontamento de nosso orientador, continuassem unidos pela fusão magnética, mesmo à distância. Companheiros de nossa esfera retiraram o espírito obsidente, encaminhando-o a certa organização socorrista. Então ele foi amparado, né? Ainda assim, a doente gritava, afirmando estar à frente de medonho estrangulador em vias de sufocá-la. Bom, mas se ele havia sido socorrido, como que ela poderia estar ainda em um estado de certa perturbação mental? E aí, aplicando-lhe passe de reconforto, Aulus esclareceu: agora é apenas um fenômeno alucinatório, natural em processos de fascinação como este. Perseguidor e perseguida jazem na mais estreita ligação telepática, agindo e reagindo mentalmente um sobre o outro. Havia uma questão de sintonia, né? Gradativamente a enferma acalmou-se. Fim da crise, perguntei ao nosso orientador sobre o remédio definitivo à dolorosa situação, ao qual respondeu com grave entono: a doente está sendo preparada, vejam a misericórdia, né, e a justiça divina, tendo-se em vista uma solução justa para o caso. Justa. Ela e o verdugo, em breve, serão mãe e filho. Olha só. Não há outra alternativa na obtenção do trabalho redentor. Que trabalho redentor é esse? Trabalho de amor, de reajuste, de compartilhar novamente uma existência, uma proximidade, de maneira que seja, dentro das possibilidades, a mais fraterna, a mais conveniente, ou a mais assertiva possível, né? Energias divinas do amor puro serão mais profundamente tocadas em sua sensibilidade de mulher, e nossa irmã praticará o santo heroísmo de acolhê-lo no próprio seio. Ela era vítima? Era vítima? O que tinha acontecido lá atrás?
Ele tinha feito um saque, provavelmente aí de uma maneira, talvez existiria, ou melhor, houve, na verdade, algum interesse do ponto de vista material em relação ao pai. Não sei se ele tinha, sei lá, alguma coisa relacionada a comércio ou qualquer coisa nesse sentido, ou em casa. Houve um saque, houve também o assassinato dos pais, né? E talvez pelo fato, né, como ela não correspondeu talvez a essa intenção de que após acontecer isso, talvez ela teria ele junto de si, ou ele teria ela junto dele, e isso não aconteceu. E obviamente esse conflito acabou se persistindo aí por milênios, né? Em seguida, deixando-nos pensativos, caminhou no rumo de outro necessitado, enquanto exclamava: louvado seja Deus pela glória do lar, né? Então, por isso que quando a gente lê lá no Evangelho, né, sobre os laços corporais, os laços espirituais, né, o papel e a importância da reencarnação como processo regenerativo, como processo de aprendizado, de renovação de sentimentos, como o amor, né, de uma maneira que a justiça divina possa se cumprir, né? Dessa forma, através deste exemplo, fica muito mais claro, né, o papel que cada um de nós tem, né, junto ao ambiente familiar, de que aquela situação, muitas vezes difícil, de dor, de desassossego, de conflitos, né, na verdade sempre há um porquê por trás disso tudo. E não há, mesmo perante a determinados comportamentos, a determinadas situações, como abandono, como traição, e como qualquer outra situação, não há, na verdade, não deve haver uma necessidade de julgamento, e muito menos de se caracterizar como uma vítima ou um algoz. Assim como nos é trazido no texto, todos nós necessitamos da misericórdia do Pai, da assistência, da cooperação. E obviamente, dentro do tempo de Deus, dentro da justiça divina, aquilo que precisar ser trabalhado e reajustado, vai ser trabalhado ou reajustado, né? E aí, para concluir essa metade da aula de hoje, porque o André vai nos auxiliar aqui também, então é importante que a gente tenha em mente, né, que a gente possa ter a ciência de que o estudo, através da leitura do Evangelho, o estudo da própria doutrina, o trabalho incessante no bem e o amor no coração, né, convertendo a própria vida em expressão da fraternidade, são, ao mesmo tempo, elementos profiláticos e de reajuste para que a gente possa sanar os débitos e nos reajustarmos com aqueles corações que há algum tempo atrás tivemos alguma situação de conflito e que precisamos, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, cumprir, né, com esses deveres, com essas situações. André, pode. Boa noite. Nós trouxemos algumas reflexões, até comentadas pelo Luiz Gustavo, que estão presentes no mecanismos da mediunidade, para vermos como isso, do ponto de vista mais assim da ciência, das energias, das ondas, como isso se processou entre os dois personagens, entre as duas personalidades, né? Então, aqui faz parte do comentário de Aulos no início, como o Luiz Gustavo apresentou. Aqui estão alguns pontos. É um problema complexo de fascinação, ele havia dito. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador.
desencarnado. Nós conversamos sobre a hipnose, teve uma outra aula sobre mecanismos tratando isso. Então, no ímpeto de ódio, propõe-se humilhá-la utilizando-se da sugestão. Então a entidade utilizava, movimentada, impulsionada pelo ódio que ela tinha, ela promovia sugestões na mulher, e isso fazia com que a sintonia dela baixava, porque essa sugestão que a entidade obsessora faz é justamente no calcanhar de Aquiles que ela tinha, que aquela mulher tinha. Então, trazendo para nós algumas reflexões, muitas vezes é um estímulo no trânsito, ou uma palavra, uma frase que alguém fala e a gente não gosta e bate profundamente nos nossos pontos fracos. Ali a gente reage por causa de um reflexo ou de um automatismo mental, a frequência torna-se mais longa e dá aí a condição no caso, a entidade, obsessora, atuar com mais facilidade, e no caso dela foi muito mais forte, porque o vínculo, como o Gustavo colocou, foi há milênios, há mais de um milênio. Então a vinculação entre as duas entidades era muito forte. Quantos ainda sintonizam, diz Aulus, com eles pelos débitos do passado? Então o passado, ele já passou. No entanto, o registro está em nosso perispírito, está em nossa memória. Então o registro do passado, ele faz parte também dos nossos corpos. Então é aí que estão as energias a serem modificadas e que dão a sintonia com todos aqueles com quem convivemos, seja encarnado ou desencarnado, porque existia uma convivência entre os dois, No capítulo sobre obsessão e mediunidade, no Mecanismos, André Luiz afirma: trazendo consigo as sequelas ocultas, exteriorizam ondas mentais viciadas que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelas quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores, a lhes constituírem a cobertura da retaguarda. Então, que sequelas ocultas são essas? Ela guardava. Isso é resquício do ontem. Afinizados com os fulcros de sentimento desequilibrado. Aulus afirmou que era um problema de sintonia, que eles estavam em sintonia plena, o obsessor e a moça. Então, a sintonia se dava justamente nesses fulcros de sentimento desequilibrado que tanto ela trazia quanto ele. Por isso que a reforma interior, que a doutrina espírita nos estimula, o Evangelho de Jesus, na vivência dele, nos faz renovar esses sentimentos, a vivência nos faz renovar esses sentimentos que nos dão conexão, afinidade com qualquer entidade, encarnado ou desencarnado. Nós renovamos a energia, a nossa sintonia, a partir da reforma interior desses sentimentos que estão constituindo a minha mente, a nossa mente. É então que aí Aulus coloca: o problema é de sintonia. Então a sintonia ela faz parte da emissão dos pensamentos, e o sentimento e o pensamento fluem nesse sentido. Então, no relacionamento entre esses espíritos, se faz na base dos sentimentos, devido às energias que se acumulam na estrutura mental. Então, aquela personagem, ela carregava ainda alguns comportamentos, e era isso que dava a perfeita sintonia também com aquela entidade. Se ela modifica a forma de sentir, a forma de reagir diante das dificuldades, o perseguidor não consegue acessar, porque ela não carregaria eventualmente um sentimento de ódio ou de vingança, que é o que ele tinha. Ele estava querendo se vingar. Então tinha o ódio e a ação da vingança.
Se ela não mais trouxesse, até tentando só verificar de um outro ponto de vista, se ela não trouxesse energias de ódio ainda, ou de eventual vingança, ele não conseguiria, talvez, tão facilidade assim, de se sintonizar. Assim como nós no rádio, a gente tenta sintonizar uma emissora de rádio, às vezes é fácil, né? Porque aquele aparelho é digital, etc. Agora, se você está com um rádio, que o aparelho tem uma outra eletrônica, outra estrutura, muitas vezes a sintonia é difícil. Então aí que está a questão, trazendo de forma simbólica esse exemplo, porque no nosso caso é muito mais complexo no perispírito, a sintonia é dada também pelas estruturas desses sentimentos que carregamos. Aqui no caso, ela teve a bênção de ir a uma casa espírita e lá, tanto ela quanto a entidade estavam sendo tratados. E por que não separar de vez o algoz da vítima? Que foi uma pergunta que eu também fiz, foi uma dúvida minha. Por que não separa? Não separa os dois logo, né? E aí me chamou a atenção, esse é um último ponto, que o Aulus realmente afirmou: calma, Hilário, ainda não examinamos o assunto em sua estrutura básica. Toda obsessão tem alicerces na reciprocidade. Aí eu me perguntei, como assim na reciprocidade? Né, se ele está perseguindo. Então a gente viu na história que existia uma causa, né, uma causa que, se é recíproco, é porque ele irradia e ela sustenta isso, é uma via de mão dupla. Entendamos assim a lei de cooperação, atendamos assim a lei da cooperação sem o propósito de nos anteciparmos da justiça divina. Então muitas vezes, é uma reflexão que a gente quer trazer agora, que muitas vezes a gente pensa que separar a entidade, naquele caso, seria a solução. E aqui Aulus nos chama a atenção para uma certa calma e tranquilidade, para poder identificar, para nós não anteciparmos a justiça divina. Porque mal ou bem foi o processo obsessivo que fez ela ir para a casa espírita. Então, quiçá, partir para um novo caminho de conseguir ter forças de receber aquela entidade como filho, que é o que vai acontecer, é o que deve ter acontecido, talvez, pelo tempo que o livro foi escrito até agora, né? Mas ele fala que em breve ela daria luz a essa entidade. Então, no caso, não dá para separar, no caso, porque ele vai nascer filho dela, então essa convivência tem um objetivo que as leis divinas norteiam. E aí ele diz que, analisando o pretérito, ao qual todos nos ligamos, através de lembranças amargas, somos enfermos em assistência recíproca. Novamente o recíproco. Então, nesse ponto de vista, somos enfermos, tanto no caso o obsessor, quanto a suposta vítima. Em todos os casos, né, de xenoglossia, como foi lido pelo Luiz, aí a gente chama a atenção sobre esta parte. Elaborando fenômenos dessa ordem, interferem quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconscienciais, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins no tempo. Então, a mulher, em outras existências, né, a personalidade antiga que ela teve, que conviveu com ele, isso deu possibilidade da entidade se conectar a ela. E até essa personalidade que ela falava aquele idioma. Então isso estava na própria memória perispiritual dela. Vindo aqui, por exemplo, observando através de uma imagem, hoje a personalidade dela, por exemplo, né, ela recebe a influência de diversas personalidades de outras vidas. Uma delas foi aquela, há 1000 anos atrás, que ela falava aquele dialeto. Então ela teve essa aquisição. Aí a entidade conseguia se vincular a partir dessa energia da memória
tá? Dos corpos superiores mais sutis que ela traz. E era isso que disparava o processo obsessivo também. Então, em nossa memória, como espírito, está tanto as nossas conquistas morais, quanto também as dificuldades a serem melhoradas. As conquistas do ontem participam do hoje de acordo com a nossa forma de expressar. Nossa personalidade atual tem um pouco do que a gente foi ontem. Então é aí que tinha a conexão dessa entidade na moça. No caso, pela xenoglossia, mas também, com certeza, nos registros de vingança ou ódio que ela trazia, e possivelmente eles também doolaram em outras, possivelmente outras situações ou reencarnações. Se esse registro não for mudado por completo, permanece a conexão. Se ela nessa encarnação consegue, como mãe, agora vivenciar esse amor divino que Auro coloca, haverá possibilidade de renovar as estruturas de ódio com o amor vivenciado. Porque sendo mãe, ela vai necessitar cuidar daquele espírito, bebê. E cuidar, e velar na noite quando ele não está dormindo, e trocar a fralda, e tem todo o cuidado materno e também, evidente, paterno, que aí trazendo para nossas reflexões, a gente reencontra muitos espíritos do ontem, e é na situação de caridade, que essa caridade da prática do amor, como materno ou paterno, que dá a nós a possibilidade de transformar a energia menos feliz que guardamos dele, ou dela, daquela entidade. Então é na vivência, hoje é como mãe, de repente nossos pais ou filhos, ou aquele irmão mais velho ou mais novo, que nós temos uma oportunidade nova de não guerrear de novo, como foi há milênios atrás, mas agora unir para renovar os sentimentos que estão guardados daquele registro, e só com a vivência do presente a gente consegue renovar todo esse conteúdo que muitas vezes trazemos de outros tempos. E o amor é tão poderoso que Jesus nos disse no Boa Nova que depois do diálogo com Nicodemos, ele fala com os apóstolos, não recordo o capítulo do livro Boa Nova, mas ele diz que às vezes pensamos que quando dois inimigos, um mata, aí depois na outra encarnação talvez o outro teria que fazer o mesmo, né, e passar pela mesma situação. Não é bem assim. Jesus diz que na verdade a lei é de amor. Se um dos dois decide amar, ele quebra esse processo de duelo, esse ciclo que se repete às vezes muitas vidas. Então muitas vezes a gente está tentando prever aqui, sem pretensão nenhuma, mas que na história, ela sendo mãe amorosa e paciente, porque com certeza a gente pensa, esse filho dá trabalho, né? Talvez, de onde vem isso? É uma nova oportunidade de amando, tendo paciência, compreendendo, educando, sim, educando, modificar esses registros da memória. E nisso resolve uma cascata de reencarnações de outras vidas aqui em uma vivência muito profunda. Com o amparo da espiritualidade superior, como Luiz Gustavo mencionou, os 3 últimos itens, que foi a questão do amor, o trabalho, o estudo, o trabalho e a prática da caridade, a prática do amor. Essa vivência do amor faz com que toda essa energia acaba sendo em uma vida com certeza renovada, porque o projeto da encarnação vem para isso, vem para que nós sejamos vencedores naquilo que nós nos propomos. Nós sempre, quando antes de reencarnar, acreditamos que vai dar certo, nós vamos conseguir, né? Porque tudo está muito bem organizado pela espiritualidade superior para o nosso êxito.
E agora, acreditar nisso estando encarnado é o papel que a doutrina espírita tem como um propósito: nos consolar, ser o consolador, porque às vezes encontrar aquela entidade do passado não é fácil. Aí o Espiritismo vem e nos consola como consolador, que nos esclarece na razão do porquê e também no sentimento, e assim conseguirmos ter forças para mudar esse conteúdo com relação àquela pessoa com quem não nos damos muito bem. Então, que houver alguma pergunta para o Luiz Gustavo. Ou para mim, claro. Foi lá na aula anterior que qualquer dúvida era para tirar com a doutora Marlene. Melhor para a doutora Marlene, qualquer dúvida. Melhor para a doutora. Opa! Opa! Então nós vamos partir para o nosso trabalho. Boa noite. Boa noite.